Olá a todos, eu sou Ana Cristina Escrivães, sou médica pediatra de formação e fiz mestrado em saúde coletiva. Atualmente trabalho na área técnica da saúde da criança da Secretaria Municipal de Saúde de Maricá e dou aula para a Faculdade de Medicina no Centro Universitário Unifesp em Teresópolis. Desde o início desse ano de 2022, sou orientadora de 4 alunas do projeto de iniciação científica do ICETIM, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. E fui convidada a preparar um vídeo sobre um tema importante dentro da pesquisa científica. Então, a pesquisa em saúde, ela envolve os campos de investigação da epidemiologia, ciências do planejamento, ciências sociais, pesquisa clínica, pesquisa em biomedicina, entre outros temas. A epidemiologia é definida como estudo da distribuição e dos determinantes das doenças ou condições relacionadas à saúde em populações específicas. Mais recentemente, foi incorporado à definição de epidemiologia a aplicação desses estudos para controlar problemas de saúde. Este vídeo tem como objetivo informar o que são os estudos epidemiológicos, quais os tipos e como são classificados. Os estudos epidemiológicos, também chamados de estudos populacionais, são caracterizados por ter como finalidade descrever ou caracterizar o processo saúde-doença. Vou compartilhar com vocês agora uma apresentação que eu preparei para ficar mais fácil da gente visualizar esse tema que é tão importante dentro da pesquisa científica na saúde. Então, esses são os delineamentos de estudos epidemiológicos. Para a realização de estudos epidemiológicos, são necessários formulação de uma pergunta, escolha das variáveis de exposição, escolha do desfecho e análise das covariáveis. Por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta: será que a ansiedade da gestação está associada ao baixo peso ao nascer? Isso vai instigar, né, essa pesquisa e teremos que escolher um tipo de estudo para chegar à conclusão dessa hipótese. O que é um delineamento de estudo? Ele é um processo de planejamento de uma investigação para avaliar uma hipótese teórica ou conceitual sobre a relação entre uma ou mais exposições e um desfecho de saúde. Ele transforma a hipótese teórica conceitual em uma hipótese operacional que possa ser cientificamente testada. Os estudos epidemiológicos são métodos utilizados em pesquisa epidemiológica que baseiam-se em duas amplas categorias de acordo com o foco de investigação. Pode descrever a distribuição dos agravos e a distribuição de seus determinantes, e também testar hipóteses sobre a associação entre determinante e agravo. Aqui eu coloquei para vocês um resumo, né, num quadro dos tipos de estudos epidemiológicos, seus nomes alternativos e as unidades de estudo. Podemos observar que temos dois grandes grupos de estudos epidemiológicos, são os grupos dos estudos observacionais e os estudos experimentais. Vamos falar detalhadamente sobre cada um deles nos próximos slides. Dentro dos estudos observacionais, temos os estudos descritivos e analíticos. E dentro dos estudos analíticos, temos o estudo ecológico, transversal, caso, controle e corte. O estudo ecológico, ele também pode ser chamado de estudo de correlação. E a unidade de estudo dele é a população, é o conjunto de indivíduos. No estudo transversal, temos
também chamado de estudo de prevalência. E o objeto de estudo é o indivíduo. Certo? O estudo de caso-controle, também chamado de estudo caso-referência, ele tem como estudo o indivíduo também. Assim como o estudo de corte, também chamado de estudo longitudinal ou follow-up. Dentro dos estudos experimentais, temos os ensaios clínicos e os ensaios de campo e os ensaios comunitários. Como decidir qual o melhor delineamento para o meu estudo? Todos os delineamentos têm vantagens e desvantagens, como veremos a seguir também nos próximos slides. É importante conhecer as forças e limitações de cada delineamento, identificar o mais adequado para responder à pergunta da pesquisa. Basicamente, os desenhos de estudos epidemiológicos se dividem em duas grandes categorias, como a gente falou anteriormente: os estudos experimentais e os observacionais, dependendo ou não se o procedimento de randomização foi adotado. Então, como a gente vai escolher qual será o tipo de estudo da nossa pesquisa? Se o foco da investigação for descrever a distribuição dos agravos e seus determinantes, devemos escolher um estudo descritivo. Agora, se o foco da nossa investigação, da nossa pesquisa, for testar hipóteses a respeito da associação entre determinantes e agravo à saúde, devemos escolher um estudo analítico. Aqui eu montei um fluxograma para a gente visualizar como é essa divisão dos tipos de estudos epidemiológicos. Então, podemos ver aqui, olha, que entre os estudos observacionais, como eu falei anteriormente, temos estudos descritivos e analíticos. Os descritivos, relato de casos, série de casos, e os analíticos podemos dividir em ecológico, transversal, caso-controle e corte. Dos estudos experimentais, podemos dividir em tipos de estudos como o ensaio clínico, ensaio de campo e o ensaio comunitário. Então, os estudos observacionais descritivos, eles não fazem associações. A gente tem um indivíduo como relato de caso ou um pequeno grupo de indivíduos como na série de casos. Eles costumam ser utilizados para descrever assuntos ainda não bem conhecidos, como as novas doenças ou doenças não corriqueiras, manifestações raras ou associações de doença. São fontes de hipóteses sobre apresentação, risco, prognóstico e tratamento de doenças. Suas principais limitações são que os indivíduos observados são altamente selecionados. Isso é um tipo de viés do pesquisador. Há a falta de um grupo controle e são observações de situações incomuns, evolução atípica, resultados inesperados, assim como são poucas observações nesse tipo de estudo. Agora, os estudos analíticos observacionais, eles são uma investigação da associação entre a exposição e um desfecho ou efeito, um estabelecimento de relação de nexo causal entre eles. Então, como por exemplo, será que o hábito de fumar, que é uma exposição, está sempre relacionado ao câncer de pulmão, que é o desfecho ou efeito? No próximo slide, nós veremos aqui pequenas características, algumas características de cada tipo de estudo analítico, observacional.
Então, por exemplo, o estudo ecológico, ele vai ser útil para gerar hipótese. As unidades de análise são grupos de pessoas ao invés de indivíduos. Podem ser feitos comparando-se populações em diferentes lugares ao mesmo tempo ou em uma série temporal, comparando-se a mesma população em diferentes momentos. Ele pode reduzir o efeito de confusão causado pelo nível socioeconômico, que é um potencial problema nos estudos ecológicos. Eles podem ser utilizados com os dados de diferentes populações com características muito diferentes ou extraídos de diversas fontes de dados. Porém, como fragilidade, ele pode ocorrer a falácia ecológica, que é um tipo de viés. Ocorre quando são tiradas conclusões impróprias com base em estudos ecológicos. A associação observada entre as variáveis no nível de grupo pode não representar a associação existente no nível individual. O estudo transversal, ele é um retrato da situação. Não se avalia o desenvolvimento da doença. Costuma ser um estudo inicial na investigação epidemiológica, permitindo avaliar as necessidades em termos de saúde pública de uma determinada população. É um bom método para levantar fatores de risco, assim como identificar os grupos na população que estão mais afetados, porém deve-se considerar questões metodológicas. Ele é um estudo importante para avaliar a prevalência das doenças. E é utilizado para realizar inferências sobre as associações que devem ser confirmadas em futuras pesquisas. O estudo de caso-controle é uma forma simples de investigar a causa das doenças particularmente raras. Ele tem como objetivo identificar características, exposições ou fatores de riscos que ocorram em maior ou menor frequência entre os casos em relação aos controles. Nesse tipo de estudo, primeiro vão ser selecionados os casos e depois os controles, que são as pessoas livres da doença, de uma mesma base populacional de onde advêm os casos. Indivíduos são selecionados com base nos status da doença. Coleta-se os dados referentes à exposição de interesse na pesquisa e as outras variáveis que possam influenciar esse desfecho. O estudo de corte, também chamado de estudo longitudinal ou de incidência. Então, lembrando lá, o transversal é um estudo também chamado de prevalência e o de corte de incidência. Assim como a gente pode dizer que o estudo transversal é um retrato, né, é uma situação, um retrato da situação, é um momento, o estudo de corte, ele é um estudo, é um filme, né? Então, a gente observa a situação em vários momentos, não um momento único. Pessoas livres do evento de interesse, e aí a gente avalia o desfecho. Compara-se o resultado entre os expostos e não expostos. Enfocam sobre os fatores relacionados ao desenvolvimento do evento, por isso é um filme. Os estudos de corte são estudos longitudinais, fato que os torna semelhante aos de caso-controle. Agora eu vou falar um pouquinho mais detalhado dos principais estudos, dos mais utilizados. O estudo transversal, como a gente já havia citado anteriormente, mas só para enfatizar detalhes importantes, ele é uma estratégia para avaliar uma quantidade de indivíduos numa única oportunidade. Por isso eu coloquei aqui a foto de uma imagem de um retrato, né? É uma única oportunidade. Exposição e doenças são mensuradas em um mesmo momento como uma situação aguda. Na investigação de surtos epidêmicos, a realização de um estudo transversal medindo diversas exposições é, em geral, o primeiro passo para a determinação da sua causa. Os dados obtidos através dos estudos transversais são úteis para avaliar a necessidade em saúde da população. Para ser válida, a pesquisa precisa ter um questionário bem elaborado, uma amostra de tamanho apropriado e uma boa taxa de resposta. Então, como vantagens do estudo transversal, podemos citar que ele é um estudo mais simples, de baixo custo e resultados rápidos. O método é prático quando se tem poucos recursos e pouco tempo.
Não há uma necessidade de acompanhamento, muitos fatores podem ser investigados e ele é um bom gerador de hipóteses. Porém, como desvantagens, a gente tem baixa prevalência, que exige amostra de grande tamanho. A exposição atual pode não ser a passada, então, ausência de, como por exemplo, a ausência de fumantes entre pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Casos podem não ser mais casos na época da coleta. Não é possível estabelecer a temporalidade da exposição sobre a doença. Ele não testa hipótese, ele gera hipótese, mas não gera hipótese, pois as variáveis são mensuradas simultaneamente. Não determina o risco relativo. É possível que o cálculo da associação num particular momento através da razão de prevalência. O estudo de caso controle, a gente vai identificar a definição e a seleção de casos, para, então, ter os critérios acurados para a definição dos casos, achados laboratoriais ou clinicamente, e assim encontrar os casos incidentes e prevalentes. Então, como eu falei, a gente, para definir e selecionar os casos, a gente vai depender das fontes de base populacional, como os registros de mortalidade e morbidade, e as fontes ligadas aos serviços médicos, como prontuários ou resultados de exames a nível hospitalar e centros de saúde. Como vantagens do estudo caso-controle, a gente tem ele é relativamente rápido e barato, é um método prático para investigações de doenças raras, não há necessidade de acompanhamento, muitos fatores de risco podem ser investigados ao mesmo tempo e tem um menor custo pelo menor tamanho amostral. Agora, como desvantagens, a gente pode ter o viés de seleção, pois vai depender do pesquisador, a seleção e a informação. Pode não calcular o risco relativo, deve ser estimado pelo odds ratio, e casos prevalentes podem ser menos graves e não serem representativos de todo o espectro da doença. O estudo de corte. A exposição não está sob o controle do pesquisador, a duração do segmento deve ser suficientemente longa, para os processos agudos devem ser avaliados dias a meses, e para os processos crônicos, anos a décadas. Considerar o tempo de indução, o tempo de seguimento deve ser estabelecido desde o início do estudo. Como vantagens do estudo de corte, ele não tem problemas éticos em relação à intervenção. Resultados expressos em taxas de incidência, mortalidade, risco relativo e tempo de sobrevida. Os dados de exposição podem ser conhecidos antes da ocorrência da doença e determina a cronologia. Seleção dos controles não expostos é simples. Como desvantagens, o alto custo, pois implica num número maior de pessoas observadas, perdas aleatórias ou seletivas no segmento, e aplicação difícil nos casos de doenças raras. Então, aqui é um quadro também para concluir, né, e simplificar a observação, a aplicação dos diferentes tipos de estudos observacionais. Então, se eu tenho uma pesquisa de doença rara, eu devo aplicar um estudo ecológico ou um estudo de caso-controle. Se a pesquisa é de causa rara, eu devo aplicar o estudo de corte, assim como nos testes de múltiplos efeitos de causa. Agora, o estudo de caso-controle, ele deve ser aplicado nos estudos de múltiplos efeitos e determinantes. Estudos de cortes devem ser aplicados nas mensurações de relação temporal e também na mensuração direta da incidência. Já a pesquisa de períodos prolongados de latência, devemos aplicar os estudos de caso-controle. Os estudos epidemiológicos do tipo experimental, a gente observa que a intervenção está sob controle do pesquisador.
É possível selecionar a forma aleatória de quem vai receber ou não a intervenção. O pesquisador ele manipula a exposição através de um esquema profilático ou terapêutico com o objetivo de investigar os efeitos dessa alteração. O estudo experimental tem como meta encontrar a cura potencial de uma doença ou prevenção de uma complicação. Ele é o desenho padrão ouro para testar a eficácia de uma intervenção. Porém, os estudos experimentais eles devem levar em consideração dois aspectos muito importantes, que são as questões éticas e o princípio da equipotência. Quanto às questões éticas, esse é um tipo de estudo que só deve, ele é eticamente justificável em situação de dúvida em relação ao valor de uma nova intervenção em termos de risco-benefício. Os sujeitos do estudo não devem ser privados da melhor terapia disponível. Já o princípio da equipotência, se já existir o remédio ou preventivo para o desfecho, não se pode usar o placebo, para não prejudicar o paciente. As vantagens dos estudos experimentais são os resultados expressos em medidas de incidência e medidas de risco, o uso de placebo e técnica de duplo cego, neutralizando a influência do observador e observado, e a coleta de dados sobre a intervenção e efeito se dá no momento em que ocorrem. Já como desvantagens, podemos citar o número pequeno de pacientes, desfechos raros dificultam as conclusões seguras, exige uma população colaborativa para evitar perdas, pois muitas pessoas podem não concordar, né, em participar da pesquisa. A generalização dos resultados pode ser comprometida devido às restrições para a seleção das amostras. E questões éticas e de alto custo são citadas como desvantagens desse tipo de estudo. Indivíduos podem não aderir às intervenções alocadas. Bem, então esse é um pequeno resumo, esse tema ele é bastante amplo, é só mesmo uma introdução, né, sobre os estudos epidemiológicos, para que depois vocês possam, através dessa pequena introdução, né, desse pequeno vídeo, vocês consigam, pelo menos, identificar qual tipo de estudo vai se adequar à sua pesquisa, e eu estou à disposição para maiores esclarecimentos ou tirarmos dúvidas, podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. E, bem, obrigado pela essa oportunidade de dividir com vocês, né, um pouco desse tema que eu acho muito importante para a pesquisa dentro do tema saúde. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço.